Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos catequizandos, eu sou o diácono Rafael, cooperador da Paróquia Divino Espírito Santo, aqui de Nuporanga. E eu sou Marise, catequista de Crisma. Nós estamos nesse encontro, nessa catequese, para falarmos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. É sempre bom recordar que Deus é Trindade, um só Deus em três pessoas, Pai, e Filho e Espírito Santo. E hoje nós vamos falar mais especificamente da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, e também o seu papel na vida da Igreja e na nossa vida. Para isso nós teremos uma leitura proposta que é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 8. A leitura diz assim: Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos, diziam: Não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Então, a partir dessa leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós precisamos entender algumas coisas. Esse acontecimento, esse evento de Pentecostes, em que Jesus enviou sobre os apóstolos o Espírito Santo, essa data já era uma data prevista no calendário dos povos antigos. Para os povos antigos, nessa data de Pentecostes, eles celebravam, eles agradeciam pelas colheitas que eram concedidas. O povo de Israel, ou seja, o povo judeu, nessa data também agradecia pelas colheitas e também começaram a agradecer a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Então foi nessa data em que Jesus ele escolheu para enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a igreja, digamos assim. Tanto que a leitura diz que havia em Jerusalém muitas pessoas de diversos povos, exatamente por isso, porque como já era uma festa celebrada pelos povos antigos, pelo povo judeu, muitas pessoas ali se reuniam. E os apóstolos estavam reunidos no lugar que nós chamamos de cenáculo. Era uma sala de jantar, eles estavam reunidos após a ressurreição de Jesus. Eles estavam ali reunidos com medo das autoridades judaicas, porque eles anunciaram a ressurreição e Jesus havia partido desse mundo e ido para o Pai. Qual seria agora o destino dos apóstolos? O que eles iriam fazer? Como que a pregação deles teria credibilidade? Então eles estavam reunidos no cenáculo, nessa sala, com Nossa Senhora, com medo, estavam ali quietos, amedrontados. Então Jesus envia o Espírito Santo sobre eles. Dá coragem, dá força, dá esperança. Eles saem do cenáculo anunciando a ressurreição de Jesus e chamando aquele povo à conversão. E a ação do Espírito Santo, ela é tão profunda, a ação do Espírito Santo ela é tão eficaz,
que aqueles povos que estavam ali, imaginem vocês, cada um com um idioma, aqueles diversos povos começaram a entender, cada um em seu idioma, começaram a entender o anúncio de Jesus Cristo. Os apóstolos falando de Jesus Cristo, falando da ressurreição de Jesus e convidando a conversão. Foi isso que aconteceu no evento de Pentecostes. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulo 11, se vocês olharem lá, tem um relato da Torre de Babel. A Torre de Babel foi um episódio em que um único povo, que falava um único idioma, eles tentaram construir uma torre que chegasse até o céu. Pentecostes é o contrário da Torre de Babel. Diversos povos, diversos idiomas, mas não foi uma torre construída até o céu, até Deus. Foi o próprio Jesus que enviou o seu Espírito Santo e que de diversos povos, de diversos idiomas, ele constituiu uma unidade e dali também começou a missão da igreja. O Espírito Santo, ele faz isso na vida da igreja. Ele nos impulsiona, ele nos anima, ele nos dá coragem para anunciar o nome de Jesus Cristo. Foi isso que o Espírito Santo fez com os apóstolos. Tirou o medo, tirou a vergonha, deu a eles força para anunciarem a ressurreição de Jesus Cristo. Pois bem, então continuando, este grande acontecimento que nós chamamos de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, 50 dias depois da Páscoa, e nos faz perceber, que os apóstolos, mesmo sendo escolhidos por Jesus Cristo, eles se sentiam fracos e incapazes, para anunciar o Evangelho, para batizar as pessoas e para curar as pessoas. Então, Jesus cumpre essa profecia nesse dia, que nos conta a leitura, e ele, que antes já havia prometido a vinda do Paráclito. Paráclito é uma palavra grega que significa advogado, que significa o consolador, que significa o auxiliador, E mesmo os apóstolos, tendo sido escolhidos e preparados por Jesus para cumprir essa missão de levar o reino de Deus, eles não se sentiam seguros, E esse grande evento é que deu a capacidade desses homens cumprirem essa promessa de Jesus e levar o Evangelho a todas as criaturas, a construir a mostrar o reino de Deus. Então, esse medo que os apóstolos sentiram, nós também muitas vezes sentimos na nossa vida, não só na nossa vida espiritual, em todos os momentos, em todos os setores da nossa vida, nós também sentimos medo, Nós nos sentimos fracos e medrosos, e mesmo batizados, nós sentimos assim que nós não temos condições de viver e anunciar o Evangelho, E por isso nós precisamos receber esse mesmo Espírito Santo que os apóstolos receberam, quando Jesus enviou a eles. E nós precisamos receber o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo nos renova e nos dá força para que nós possamos viver como cristãos. Mas para nós recebermos o Espírito Santo, nós precisamos saber quem é o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer quem é o Espírito Santo. Como o diácono falou, o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade, Que nós temos a primeira pessoa, que é o Pai, o Deus Pai, a segunda pessoa, que é o Deus Filho, que é Jesus Cristo, que veio cumprir sua missão. Agora é o tempo do Espírito Santo, é o tempo do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Deus Espírito Santo, Então, agora nós concluímos que o Espírito Santo é Deus, É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas ele é Deus, Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a força de Deus sobre a nossa vida, É a força de Deus sobre o nosso ser, Por mais capazes que nós sejamos, nós somos muito limitados pela nossa humanidade, E só o Espírito Santo
nos renova, nos dá ânimo e compreensão sobre o certo e errado e sobre todo o bem que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso o Espírito Santo, que também está presente, né, sempre conosco na igreja, né, nos sacramentos, né? Por isso o Espírito Santo ele deve nos guiar em todos os momentos da nossa vida, né? Não só no momento espiritual, mas o Espírito Santo é o nosso auxiliador, é o nosso advogado, nosso consolador para nos orientar também em todos os momentos da nossa vida, no nosso modo de agir e no nosso modo de pensar. Como nós podemos perceber a obra do Espírito Santo na vida do mundo? Nós podemos perceber isso olhando para a história do mundo e vendo que muitas pessoas deram a sua vida pela causa do Evangelho. Muitos e muitos santos que nós conhecemos, né, deram a vida pelo Evangelho. E muitas pessoas também que nós não conhecemos deram por amor a Cristo, né, a vida pelo Evangelho através do poder, né, e da força do Espírito Santo. E mesmo depois de 2000 anos, muitas pessoas ainda estão dando a sua vida em favor do Evangelho, né, para serem apóstolos, para seguir Jesus, né, para evangelizar e santificar o povo de Deus. Então, é o Espírito Santo que torna a obra e a mensagem de Jesus Cristo atual ao longo dos tempos. Mesmo que os nossos sentidos, né, não possam perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo age, né? E ele age de maneira sutil, de maneira muito delicada, né? Tanto que sempre que eles fazem a comparação do Espírito Santo, eles fazem a comparação do Espírito Santo como uma brisa suave, como uma fonte de água viva, como um fogo abrasador que queima o nosso coração. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age na nossa vida com delicadeza e nós precisamos estar atentos para essa ação do Espírito Santo na nossa vida e poder dar as respostas, né, que nós precisamos na nossa vida de fé. Então, nesse sentido, né, o Espírito Santo, nós precisamos compreender que o Espírito Santo é que conduz a missão de Jesus e renova constantemente a face da terra, para que os novos seguidores de Cristo saibam que Ele vive e é Senhor para a glória de Deus. Então, peçamos que o Espírito Santo encontre os nossos corações abertos, né, e nos torne disponíveis para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus e professar esse testemunho de fé viva em Jesus Cristo para todas as pessoas que convivem conosco. Queridos catequizandos, que essa catequese nos ajude a compreender quem é o Espírito Santo e como o Espírito Santo age na nossa vida, porque ele age. O Espírito Santo, como a Marise disse, é o cumprimento da promessa de Jesus. Ele disse que ficaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso ele enviou o Espírito Santo. A presença da Trindade no mundo, ela é possível pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo age na igreja e age também na nossa vida. Que essa catequese possa nos ajudar a compreender um pouco mais quem é o Espírito Santo e como ele age na nossa vida. Vocês sabem que nós teremos uma atividade proposta a partir desse vídeo e depois teremos mais vídeos nessa série de catequese. Vocês que estão se preparando para receberem o sacramento do Crisma possam se aprofundar cada vez mais na compreensão de quem é o Espírito Santo e como ele age em nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal.